Boa noite, buenas noches, boa noite para quem vem chegando. Vai digitando aí, por favor, quem vem chegando, vai digitando aí nos comentários de onde está assistindo. Vamos aguardar um pouquinho aí a chegada do pessoal. Vamos aguardando, em seguida começamos a live. Vamos lá. Maravilha! Olha aí, Jardim Botânico, Porto Alegre, é isso? Show de bola, galerinha de Porto Alegre aí. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar, pro pessoal ver a sinalização da live antes da gente começar. Show de bola. Em seguida começamos. Muito bem, pessoal vai chegando aos pouquinhos aí. Muito boa noite para quem vem chegando. Estamos aguardando um pouquinho aí para o pessoal entrar na live. Em seguida começamos. Quem for entrando aí, vai digitando aí da onde que está assistindo, por favor. E já manda aí um emoji de legal para dizer se está me ouvindo bem e me vendo bem, gente, por favor. Se a conexão tá boa aí, estão me ouvindo. O Jean aí entrou, a Silvana, a Josi. Boa noite, galerinha. Vão colocando aí então o estado, a cidade de onde estão ouvindo e mandem um emoji aí para ver se, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Renata, olha aí a Renatinha, minha aluna da graduação, chegando na live. Maravilha, galera, boa noite. Envia o directzinho aí dessa live para toda a galera aí da educação física que vocês conhecem para chamar o pessoal para a live. Compartilha aí com a galera. Em seguida começamos, tá, gente? O Clécio aí chegando também. Digitem aí, por favor, gente, de onde que estão assistindo. Pelo que eu vi, estão me ouvindo bem, me vendo bem, mandaram legal ali. A Renatinha falando de Guaíba, minha aluna da graduação lá em Guaíba. Show de bola. Muito bem. Vamos aguardar mais 2 minutinhos aí e iniciamos, tá, gente? Quem não tiver aqui desde o início vai entrando durante a live. Vou só botar isso aqui, ó. Botar esse microfone para frente aqui. Assim vocês vão me ouvir melhor. Maravilha. Maravilha, galerinha. Show de bola. Muito bem. Em seguida aí vamos iniciando essa live então. O tema dessa short live de hoje, uma live curta, a ideia é nós falarmos então sobre volume de treino para hipertrofia, tá? Por que da escolha desse assunto? Muitos alunos da graduação me falam, me perguntam sobre volume, como calcular, como fazer, qual que é o melhor volume, etc, etc, etc. Então eu vi que esse tema aí o pessoal tem bastante dúvida, então foi o tema que eu elegi para fazer essa live aí com vocês, tá, gente? Então em seguidinha aí vamos começando. Mandem um emoji aí, por favor, para dizer se me veem e se me ouvem. Acho que tá tudo certo com a conexão.
Se alguém não estiver me ouvindo bem ou me vendo bem, pode digitar aí nos comentários, me avisa que eu dou uma olhada aqui para ver se está tudo certo. Muito bem, gente. Galerinha, então vamos lá. Já esperamos aí 5 minutinhos, tá? Depois quem for entrando vai assistindo a live, vai perder o início, vai assistindo da hora que entrar, tá bom? Eu vou só assim, ó, gente, eu vou desativar aqui os comentários, por quê? Porque eu vou fazer a projeção de alguns slides aqui para vocês, que é importante para vocês entenderem essa mini aula de hoje, tá? Então eu não vou ver os comentários de vocês aqui na tela. Depois, no final da live, eu abro então os comentários para vocês fazerem aí perguntas ou se quiserem comentar alguma coisa, tá certo? Combinado assim? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, deixa só eu fazer aqui então isso. Vamos desativar os comentários que aí vocês vão conseguir ver melhor a tela. Agora provavelmente vocês já estão vendo melhor a tela aí. Então quando eu fizer a projeção de alguns slides, vocês vão conseguir ver tudo que está escrito neles, tá? Senão os comentários ficam por ali e acabam atrapalhando a visão de vocês, tá, gente? Muito bom, gente. Então vamos começar a nossa live sobre volume de treino para hipertrofia, tá? Então, quando nós falamos de volume de treino para hipertrofia, nós estamos falando da manipulação de algumas variáveis de prescrição do treinamento, tá? Então, assim, a prescrição do treinamento de força, não só do treinamento de força, como também do treinamento aeróbio, nós precisamos saber manipular as variáveis metodológicas de prescrição de treino, tá? Isso não é diferente na musculação, então vocês vão lembrar lá que um dos princípios do treinamento desportivo é a interdependência de volume e intensidade, né? Então, no treinamento de força existem variáveis de treinamento que dizem respeito à intensidade, variáveis de treinamento que dizem respeito ao volume, tá? E muitas pessoas têm dúvidas com relação ao volume de treino, principalmente quando o assunto é hipertrofia, tá? Então, as pessoas fazem algumas confusões ou ficam com dúvidas mesmo quando o assunto é volume de treino para hipertrofia, certo? Já vou convidar aqui vocês, gente, para quem não está sabendo, eu vou fazer uma masterclass de treinamento de força na sexta-feira que vem, tá? Nesse mesmo horário, onde eu vou falar sobre a manipulação de todas as variáveis do treinamento de força, como pensar o treinamento de força para poder prescrever esse treinamento, então, tanto para alunos iniciantes, quanto para alunos intermediários, como para alunos avançados, tá? Então, quem já está online aqui presente já está convidado para essa live de sexta-feira. Bom, gente, vamos lá então falar do assunto da Short Live de hoje, então, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês, só um minutinho. Vamos ver aqui onde é que está. Muito bem. Primeiro eu vou projetar esse slide aqui. Gente, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala em volume de treino, tá? No treinamento de força, a gente precisa saber como controlar esse volume, tá? Existem duas maneiras de controlar o volume de treino no treinamento de força. Tem uma maneira que é o que a gente chama de maneira tradicional, que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? A maneira tradicional, ela diz o seguinte, que para eu entender o volume do treinamento, para eu controlar o volume do treinamento de força, eu preciso fazer um cálculo que é o seguinte, número de séries vezes o número de repetições, vezes a sobrecarga, tá? Vezes a frequência de treinamento, ok? Só que o que acontece, gente, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de fórmula tradicional de cálculo de volume? Essa maneira de calcular volume de treino é muito utilizada em pesquisa científica, tá? Então, para o pessoal que faz pesquisa científica, que faz volume equalizado e tal, o pessoal está totalmente adaptado com essa fórmula. Mas o problema dessa fórmula é que ela não é muito aplicável no dia a dia aí dos profissionais de educação física para prescrever treinamento, né? E para entender melhor, então, como controlar esse volume de treino nas prescrições dos seus alunos, tá? E existe, gente, uma fórmula simplificada, que ela cada vez vem sendo mais aceita na literatura. Então, inclusive, eu coloquei uma referência aqui do ano de 2018, que ela aborda justamente isso, né? O Basvale et al. De 2018,
Então existe uma fórmula simplificada de cálculo de volume de treino que tem se usado muito na musculação, que é uma maneira de aplicar isso de uma maneira bem prática, né? E que também pode ser utilizada em pesquisas. E essa fórmula, gente, vejam que simples, é a fórmula que está ali embaixo, ó. É o número de séries vezes a frequência. Então hoje a gente pode entender na musculação, para calcular, para controlar o volume, para controlar essa variável do treinamento de força, a gente utilizar, então, essa fórmula básica de calcular o número de séries por grupamento muscular por semana, tá? Então, gente, muito simples. Como que eu controlo o volume do treinamento que eu vou prescrever ou de um treinamento que um aluno de personal lá está fazendo? Eu pego o número de séries por grupamento muscular por semana, tá? Por isso que é vezes frequência. Não adianta eu contar o número de séries só de um dia de treino. Eu tenho que contar o número de séries por grupamento muscular por semana que o aluno fez, tá? Então isso fica de uma maneira bem prática, né? Então, como que a gente controla hoje volume de treino? Dessa maneira que eu estou falando para vocês, contando o número de séries, tá? Só que aí alguns de vocês vão me perguntar de repente o seguinte, tá, professor, vou contar o número de séries, mas aí, por exemplo, eu tenho, se eu fiz um exercício de bíceps, eu vou contar o número de séries que eu executei para o bíceps, mas se, por exemplo, eu vou fazer uma puxada, que é um exercício multiarticular, como que eu conto o número de séries? Como que eu controlo daí essa variável, tá? Então é assim, gente, como que a gente controla, então, o número de séries. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? A próxima lâmina, que já vai aparecer em seguida, tá? Então, olha só. Como que eu calculo, então, gente, o número de séries quando o exercício é multiarticular ou uniarticular? Quando o exercício... Quando o exercício, gente, ele é uniarticular, fica muito fácil, né? Como eu falei para vocês. Se eu vou executar, por exemplo, um exercício de rosca bíceps, eu vou executar 4 séries de rosca bíceps. Bom, então o volume de treino para o bíceps são 4 séries, tá? E quando esse exercício é multiarticular, como eu falei para vocês, por exemplo, tá? Como que eu calculo um volume de treino, por exemplo, para puxada dorsal, tá? O que acontece com os exercícios multiarticulares? Eles envolvem mais de uma articulação. Então ele tem musculaturas principais e musculaturas acessórias, tá? Então, gente, isso não está ainda evidenciado na literatura, tá, gente? Devo deixar isso bem claro. Não é ainda algo bem estabelecido pela ciência, mas tem se direcionado para isso, tá? Então, por exemplo, quando eu vou calcular o volume, o número de séries de um exercício multiarticular, geralmente eu faço como eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide, tá? Se faz assim, ó. A cada 2 séries de uma puxada dorsal, né, de puxadas ou de remadas, eu contabilizo 2 séries para musculatura dorsal e 1 série para musculatura de bíceps, né, para aquele músculo que ele é, então, uniarticular e é um grupamento muscular menor, eu calculo 1 série. Então eu fiz lá 4 séries da puxada alta, né, da puxada pela frente, 4 séries. Como que eu calculo esse volume se eu tenho 2 articulações envolvidas, a articulação glenomeral e a articulação do cotovelo? Como que eu calculo esse volume, né? Bom, gente, eu calculo esse volume da seguinte maneira. Executei 4 séries de puxada, tá? São 4 séries para a musculatura grande dorsal, que é o maior grupo muscular envolvido aí. Então é um volume muscular de 4 séries para o grande dorsal e eu contabilizo 2 séries de volume para o bíceps. Por quê? Exatamente pelo que eu falei para vocês, porque hoje tem se direcionado para essa maneira. A cada 2 séries de puxadas ou remadas, a gente conta 1 série de bíceps. Da mesma maneira, com outro exemplo de membros superiores, quando a gente realiza exercício supino ou desenvolvimentos, a cada 2 séries, então, de supino, a gente contabiliza 1 série de tríceps, tá? Então, 2 séries de supino é 2 séries para o peito, 1 série para o tríceps, beleza? Então, essa é a maneira que tem se apontado, volto a repetir, isso não está ainda corroborado totalmente na ciência, mas tem se apontado para isso, tá? E como que a gente calcula daí o volume
para os membros inferiores, gente. Para os membros inferiores, a situação daí é um pouquinho diferente, tá? Então, olha só. Quando a gente está falando de membros inferiores, tá? Como que a gente vai calcular o volume, então, no exercício multiarticular? Bom, quando a gente faz agachamento, leg press, né? Agachamento e suas variações, todos os tipos de agachamento. Agachamento sumô, agachamento unilateral, agachamento búlgaro, agachamento sei lá do que, tá? Sempre que a gente faz agachamento, a gente conta, então, como série pro quadríceps, o agachamento, o leg press e os exercícios isolados, tá? Então, quando eu estou falando de quadríceps, o agachamento, mesmo sendo multiarticular, eu conto como o número total de séries do agachamento, se for leg press a mesma coisa, e também os exercícios isolados. Então, se eu fizer a extensão lá, a cadeira extensora, também eu somo como número de séries para o quadríceps, tá? E se eu quiser calcular o volume, então, de membros inferiores, por exemplo, para os glúteos, ó, gente. Então, olha só, para os glúteos, como que eu conto o número de séries, o volume de treino, quando eu estou fazendo exercício multiarticular, tá? Então, quando eu realizo agachamento e todas as suas variações, levantamento terra e todas as suas variações, leg press e exercícios uniarticulares, exercícios isolados, eu contabilizo isso para glúteo. Então, sempre que eu fizer agachamento, eu contabilizo também como série de glúteo, volume de treino para glúteo. Fiz levantamento terra, volume de treino para glúteo. Fiz leg press, volume de treino para glúteo. Fiz glúteo com caneleira, volume de treino para glúteo, tá? Então, nos membros inferiores, vejam que é um pouquinho diferente que tem se apontado para esse cálculo de volume, tá? E quando eu vou trabalhar posterior de coxa, bom, ali saiu o glúteo, tá, gente? Mas aqui é posterior de coxa. Quando eu vou fazer posterior de coxa, quando eu vou calcular volume de isquiotibiais, eu calculo isquiotibiais. Quando eu estou fazendo stiff, levantamento terra e todas as suas variações, e também exercícios isolados, tá? Então, fiz levantamento terra, conta como volume de treino para isquiotibiais. Quando eu fiz stiff, conta como volume de treino para isquiotibiais. Quando eu fiz cadeira flexora, conta para volume de treino para isquiotibiais, beleza? Então, gente, essa parte introdutória, eu quis mostrar para vocês aqui como que a gente calcula o volume de treino e como que tem se apontado para o cálculo desse volume de treino, tanto em exercícios uniarticulares como multiarticulares, tá? E agora, gente, para a gente falar mais especificamente, então, do volume de treino, eu trouxe alguns estudos aqui para vocês que eu quero compartilhar com vocês, tá, gente? Então é o seguinte, olha só. Vamos dar uma olhada aqui por que o volume de treino é cada vez mais importante para a hipertrofia, tá? Então hoje já se sabe que o volume de treino é super importante quando o objetivo do treino é hipertrofia, tá? Isso está bem evidenciado na literatura. Muitos estudos têm apontado que o volume de treino ele é mais importante do que a intensidade de treino para hipertrofia. Então os estudos mais recentes têm apontado muito para isso e por isso que tem se estudado muito o volume de treino, tá? Então, gente, eu trouxe para vocês o primeiro estudo aqui hoje para a gente debater esse tema, é o seguinte, ó. É uma meta-análise, tá, do Brad Schoenfeld, tá? Para quem não sabe, o Brad hoje é um dos maiores pesquisadores da atualidade mundialmente do treinamento de força, tá? Então temos aí diversos nomes aí como Steven Fleck, William Kramer, Nicolas Ratamez, mas hoje o cara que está pesquisando muito e está se destacando muito e é uma grande liderança em estudos na área de treinamento de força é o Brad Schoenfeld, tá? Então olha só, o Brad fez uma meta-análise aí com 15 estudos, tá? Esse estudo aqui eu não vou me lembrar o ano, mas ele é bem recente, se não me engano é 2019, tá? Ele fez uma meta-análise. O que é uma meta-análise, gente? Para quem não sabe, ele é um estudo, então, que ele faz uma síntese de vários estudos que tiveram bom nível de aceitação, né? Que tem uma qualidade muito boa. Então, a meta-análise reúne esses estudos de qualidade e faz uma comparação, uma análise desses estudos, tá? Então, essa meta-análise aí, desse estudo que eu estou mostrando para vocês, tá? Foi feita uma revisão, então, de 15 estudos em indivíduos treinados e não treinados, sobre volume de treino, tá?
Então quis se avaliar o incremento, a dose-resposta do aumento do volume de treino sobre os grupos de pessoas que treinaram força, tá? Então olha só, essa meta-análise ela dividiu então os estudos em 3 segmentos, em 3 grupos, dividiu esses 15 estudos em 3 grupos, tá? Primeiro grupo era o grupo de estudos que avaliaram pessoas que treinaram menos de 5 séries por semana, um volume semanal de menos de 5 séries por semana. O segundo grupo de estudos foram estudos que avaliaram indivíduos que treinaram um volume semanal de 5 a 9 séries por grupamento muscular, tá, gente? E o último grupo de estudos foram estudos que foram avaliados, então, nesse grupo de estudos, onde os indivíduos executaram 10 ou mais séries por grupamento muscular por semana, tá? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o que vocês estão vendo ali embaixo, ó. Então, cada grupo que treinou com mais volume gerou, em média, 3,9% a mais de hipertrofia muscular. Ou seja, o grupo que treinou de 5 a 9 séries por grupamento por semana gerou quase 4% a mais de hipertrofia do que o grupo que treinou menos de 5 séries por grupamento por semana. O grupo que treinou 10 ou mais séries por grupamento por semana gerou quase 4% a mais de hipertrofia do que o grupo que treinou de 5 a 9 séries por grupamento por semana, tá? Então olha que interessante. E esse estudo constatou o seguinte, que cada série a mais realizada gerava uma hipertrofia de 0,37% maior. Então olha que bacana, gente. Esse estudo constatou que cada série a mais realizada por esses indivíduos gerou um volume, uma hipertrofia muscular de 0,37% a mais, tá? Então esse estudo, gente, é um estudo muito interessante sobre o volume de treino. Então, de uma maneira geral, uma aplicação prática, né? O grupo, então, que treinou com maior volume, nessa meta-análise, teve uma maior hipertrofia muscular, tá? Então, reparem nesse dado que interessante, tá bom? Deixa eu mostrar outro estudo aqui para vocês, ó, gente. Vou trazer outra meta-análise aqui, tá? Também do Brad Schoenfeld, tá? Então, essa meta-análise, ele comparou 10 estudos dessa vez, tá? E aí ele utilizou indivíduos treinados e não treinados. A única questão que eu vejo, gente, com relação a essas duas meta-análises, tá? É que o Brad, os autores, eles utilizaram nessa meta-análise indivíduos treinados e não treinados. E a literatura, ela já evidencia que o volume de treino para indivíduos não treinados, ele precisa ser diferente do que o volume de treino para indivíduos treinados, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Que indivíduos iniciantes em treinamento de força parecem não se beneficiar com grandes volumes de treino, tá? Então alunos que são aí avançados ou atletas parecem se beneficiar maior com maiores volumes de treino. Então nesses estudos, gente, seria legal que fosse segmentado, estudos só com pessoas treinadas e estudos só com pessoas não treinadas, tá? Mas olha só, gente, então esse outro estudo aqui que eu estou trazendo para vocês também foi uma meta-análise com 10 estudos, só que o que foi feito aqui nesse estudo, tá? Verificou-se então os indivíduos que treinaram uma vez por semana cada agrupamento muscular e foi comparado com indivíduos que treinaram 3 vezes por semana cada agrupamento muscular. Então, esse estudo avaliou estudos onde as pessoas treinaram uma vez por semana cada agrupamento e outro grupo de pessoas que treinou 3 vezes por semana cada agrupamento. Ou seja, o volume de quem treinou 3 treinos para cada agrupamento foi 3 vezes maior que o volume de quem treinou uma vez por semana cada agrupamento. Então olha só o que aconteceu, vocês estão vendo ali embaixo o resultado, tá? O grupo que treinou 3 vezes por semana cada agrupamento, ele teve 48% mais hipertrofia do que o grupo que treinou uma vez por semana cada agrupamento. Então ali embaixo vocês viram como que foi o score disso aí, né? O grupo que treinou 3 vezes por semana cada agrupamento, ele teve uma hipertrofia
de 6,8%. E o grupo que treinou somente um grupo muscular por semana teve uma hipertrofia também, mas de apenas 3,7%. Então é mais um estudo, mais uma meta-análise que está mostrando aqui que o maior volume de treino apresenta maiores níveis hipertróficos e também de força, tá? Muito bem, gente. Então, mais um artigo aí muito importante e atual que eu mostrei para vocês com relação ao volume de treino. Vamos ver mais um, gente? Então, eu trouxe vários estudos aqui só falando de volume de treino para vocês verem que o que eu estou falando está bem evidenciado na literatura, tá? Vejam esse outro estudo aqui, gente, tá? Esse estudo aqui, o que ele fez, tá? Deixa eu explicar com um pouquinho mais de calma para vocês entenderem. Esse estudo aqui, ele avaliou 10 atletas altamente treinados em treinamento de força. Então eram 10 bodybuilders, tá? 10 atletas de bodybuilder, ok? E o que foi feito nesse estudo, gente? Olha só. O pessoal treinou um grupo muscular 2 vezes por semana. Então eles treinavam cada grupo muscular 2 vezes por semana, ok? Só que o que aconteceu? Um grupo de fisiculturistas treinou 4 vezes por semana e outro grupo de fisiculturistas treinou 6 vezes por semana. Só que o que acontece? O grupo que treinou 4 vezes por semana, ele tinha mais exercícios na sessão de treino. E o grupo que treinou 6 vezes por semana, ele tinha menos exercícios na sessão de treino. Por que isso, gente? Porque os autores, eles quiseram igualar o volume de treino. A ideia desse estudo foi mostrar o quê? Que uma frequência diferente de treino, o que ia acontecer como resultado na hipertrofia e na força muscular se um grupo realizasse o mesmo volume de treino, o mesmo número de séries semanais, mas realizasse frequências de treino diferentes. Então essa que era a ideia desse estudo, tá? E olha o que aconteceu, gente. O resultado está ali embaixo. Que quando se treinou o mesmo volume de treino, independentemente de um grupo ter feito 4 treinos semanais e o outro grupo ter feito 6 treinos semanais, a hipertrofia e a força muscular aumentou e não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, tá? Então o que está se dizendo aqui, gente? Que não importa somente a frequência de treino, que importa muito o volume de treino. Aqui se igualou o volume de treino, tá? E um grupo treinou mais vezes na semana. E nem por isso ele teve mais hipertrofia. Por quê? Porque o volume de treino foi igual para os dois grupos. E aí, consequentemente, eles chegaram nos mesmos resultados de força e de hipertrofia, tá? Então, muito interessante, né, gente, esse estudo. Deixa eu mostrar mais uma aqui, gente. Bah, só tô dando coisa boa aqui para vocês hoje, né? Vamos ver esse outro estudo aqui, gente. Olha que interessante esse outro estudo sobre volume de treino. Esse estudo aqui pegou homens treinados, tá? Que fizeram leg press e supino. Então, o que esse estudo aqui quis evidenciar? Ele quis verificar, gente, se pessoas que treinavam em dias consecutivos e em dias não consecutivos teriam os mesmos resultados de força e de hipertrofia, tá? Então isso que esse estudo avaliou, beleza? Deu para entender? Então é mais ou menos assim, ó. Um grupo de pessoas treinou segunda, terça e quarta. E o outro grupo de pessoas treinou segunda, quarta e sexta, tá? Só que eles treinaram com o mesmo volume de treino, o mesmo número de séries por grupamento muscular, tá? Só que um grupo treinou segunda, terça e quarta e outro grupo treinou segunda, quarta e sexta. Sabe o que aconteceu? A galera treinou com o mesmo volume e da mesma maneira como no estudo anterior, aconteceu um aumento de hipertrofia e o aumento da força muscular, só que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, tá? Então o que eu estou dizendo para vocês nesses dois estudos que eu mostrei aqui por último? Que a frequência de treino, mesmo ela variando, se o volume de treino for o mesmo, os resultados são os mesmos. Que se você treinar em dias consecutivos ou em dias alternados o mesmo volume de treino,
os resultados tendem a ser similares. Só que, claro, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui nesse estudo. Isso vai depender muito do nível de condicionamento, né, do aluno que está treinando, tá? Reparem que aqui esse estudo foi feito com homens treinados, né? Por quê? Porque a gente sabe que pessoas que não são treinadas, elas tendem a demorar mais para se recuperar, né? Então elas se recuperam de um treino, muitas vezes precisam de mais de 48 horas. O indivíduo que é treinado, muitas vezes ele se recupera já de um treino, devido a todas as adaptações fisiológicas que ele já tem com o treinamento. Muitas vezes ele se recupera desse treino em 36 horas ou talvez em até 24 horas, tá? Então é importante ressaltar que esse estudo foi feito com homens treinados, beleza? Mas em homens treinados, se eles treinam com o mesmo volume de treino, parece não haver diferença se eles treinam em dias consecutivos e se eles treinam em dias alternados, tá? Então é mais uma curiosidade aqui muito importante sobre o volume de treino e que a gente pode usar isso nas nossas prescrições, tá? Vamos ver o que mais que eu trouxe para vocês aqui, gente. Quanta coisa boa, né, galera? Muito bem, o que mais aqui, gente, que eu trouxe de estudos? Esse estudo aqui também, ó, muito legal. Vou compartilhar com vocês, ó. Então veja bem, olha só. Vamos ver esse estudo aqui, ó. Esse estudo ele utilizou homens e mulheres treinadas, né? Então por que eu trouxe esse estudo aqui? Porque ele também pesquisou mulheres. Então a gente tem visto geralmente estudos onde os objetivos do estudo foi somente o sexo, o gênero masculino, né? Então eu trouxe esse estudo aqui também para trazer para vocês essa questão de que também acontece com mulheres essas questões de volume de treino. Então olha só, o que esse estudo aqui avaliou? Ele avaliou homens e mulheres treinadas, tá? Então, pessoas de ambos os gêneros que eram treinadas em treinamento de força, tá? E o que esse estudo fez, gente? Olha só. Um grupo de pessoas treinou 3 vezes por semana cada grupo muscular. E o outro grupo de pessoas treinou 1 vez por semana cada grupo muscular. Beleza? Até aí tudo bem. Só que o que aconteceu? O volume de treino, o número de séries era o mesmo nos dois grupos. Então o que eu quero dizer com isso? O pessoal que treinou, o grupo que treinou 1 vez por semana, ele fez, por exemplo, lá, 9 séries de agachamento, 1 vez por semana, tá? 9 séries de agachamento, 1 vez por semana, beleza? O grupo que treinou 3 vezes por semana, cada grupo muscular, fez o seguinte: 3 séries de agachamento no dia 1, 3 séries de agachamento no dia 2 e 3 séries de agachamento no dia 3. Ou seja, o volume de treino também foi 9 séries de agachamento, só que subdivididos em dias diferentes. Sabe o que aconteceu? Como nos estudos anteriores, gente, olha só, o mesmo volume de treino gerou a mesma hipertrofia e o mesmo aumento de força em ambos os grupos. Então, ambos os grupos aumentaram a força e o volume muscular, mas não houve diferença estatística significativa entre os grupos, tá? Então, olha só o que eu estou mostrando para vocês, gente. A grande sacada do que eu estou mostrando aqui até agora é o seguinte: que se o volume de treino é o mesmo, tá? Mesmo que a frequência de treino mude, mesmo que treinar em dias consecutivos ou alternados, mesmo que se treine segmentadamente os grupos musculares, se o volume de treino for o mesmo, os resultados parecem ser similares. É isso que a literatura tem apontado. Então vejam que interessante, gente. Vejam como isso nos remete à montagem de treinos, tá? Por isso que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês hoje, tá, galerinha? Então o que significa? Olha só o que eu estou mostrando nesse estudo aqui. Se você pegar um aluno treinado, tá? Que o cara é muito treinado e ele está com dificuldade de ir na academia várias vezes por semana. Se você pegar e der um volume alto para esse cara 1 vez por semana, ele vai ter o mesmo resultado do que se ele fizesse esse mesmo volume 3 vezes por semana. O que eu estou dizendo aqui?
que um treino único semanal, se bem montado, pode gerar ótimos resultados, tá? Se o seu aluno não consegue treinar várias vezes por semana, só consegue treinar 3 vezes por semana, se você conseguir imprimir um bom volume nessas 3 vezes por semana de treino, esse aluno vai ter um resultado incrível, tá? Então vejam que bacana, gente, essas informações que eu estou trazendo aqui, tá? Vamos ver mais alguns estudos, galera. Espero que vocês estejam gostando aí dos estudos que eu estou trazendo. Bom, gente, tem uma outra questão com relação ao volume, tá? Que ainda não está bem elucidado na literatura, que é o seguinte. Já se percebeu que existe uma certa diferença de volume de treino para pequenos grupos musculares e para grandes grupos musculares. Então parece haver um limite, vamos usar um termo assim, parece haver um limite anabólico, né? De acordo com o grupo muscular, tá? De acordo com o tamanho do grupo muscular, tá? Então os 2 estudos que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, eles falam um pouquinho disso. Alguns estudos têm apontado que o volume de treino também para membros inferiores, em alguns momentos, ele pode vir a ser diferente do volume de treino dos membros inferiores, tá? Então isso é uma coisa que tem sido investigado, principalmente nesses estudos atuais, tá? Então olha só, vou trazer aqui para vocês, gente, 2 estudos falando um pouquinho disso, tá? Então olha só, vamos ver esse estudo aqui, ó. Esse estudo aqui também do Schoenfeld, né, do Brad Schoenfeld. Então, para quem não estava vendo desde o início da live, esse cara aí é um dos caras pica das galáxias aí, top das galáxias do treinamento de força hoje em dia, da pesquisa em treinamento de força, tá? Então, o que esse estudo do Brad fez, ó, gente? Ele pegou um grupo de homens treinados e treinou, dividiu essa galera em 2 grupos, tá? E ele treinou essa galera, esses 2 grupos, da seguinte maneira. Um grupo realizou 9 séries por grupamento muscular por semana. E o outro grupo muscular, o outro grupo de participantes treinou 45 séries por semana por grupamento muscular, tá? Então, olha só, gente, 45 séries por semana. Então, assim, ó, esse até hoje é o estudo que tem na literatura que utilizou cientificamente o maior número de séries semanais. É esse estudo aqui, tá? Então, nenhum estudo fez ainda um protocolo de treinamento que utilizasse mais de 45 séries semanais, tá? Mas a gente sabe que alguns fisiculturistas chegam a treinar com mais de 50 séries semanais, mas isso não está evidenciado na ciência ainda, tá? Então, na ciência do que se tem hoje, esse é o estudo onde se utilizou o maior número de séries semanais por grupamento, que foi esse estudo aqui do Brad Schoenfeld, se não me engano, é de 2020 ou 2019, tá? E olha o que esse estudo mostrou, gente, que o grupo que treinou 9 séries por grupamento muscular por semana nos membros inferiores aumentou a hipertrofia muscular em 3,4%. Foi uma melhora importante, significativa, mas olha o que aconteceu com a galera que treinou 45 séries por semana. Aumentou 12,5% a hipertrofia muscular, tá, gente? Então, olha só, é mais do que o triplo aí do que a galera que treinou 9 séries por semana. Tá bom, gente? Então, olha que estudo interessante que nos mostra que o volume de treino é muito importante e quanto maior o volume de treinamento, quanto maior o número de séries por grupo muscular por semana o nosso aluno executa, os resultados hipertróficos parecem ser maiores. Volto a lembrar vocês que esse estudo aqui que eu estou mostrando foi feito com homens treinados, tá? Então esse também é um estudo sensacional. E vamos ver o que acontece então, gente, quando a gente vê estudos com os membros superiores. O que tem na ciência assim até hoje, tá? Então aqui eu trago um outro estudo aqui, tá? De Zaroni et al, né? Brigato, tem autores brasileiros aí nesse estudo, tá? Então vários pesquisadores conhecidos aí do treinamento de força no Brasil. E olha só o que esse estudo fez. Esse estudo avaliou o efeito, então,
de aplicar 16 séries semanais, 24 séries semanais e 32 séries semanais por grupamento, tá? Então, eu peguei só os dois extremos aí na imagem que eu estou botando para vocês, na lâmina que eu estou botando para vocês. Então, esse estudo pegou ali o grupo de pessoas, tá? Que treinou 16 séries semanais por grupamento, um grupo de pessoas que treinou 24 séries semanais por grupamento e um grupo de pessoas que treinou 32 séries semanais por grupamento, tá? Assim que aconteceu o estudo. O que eles avaliaram? Eles avaliaram a hipertrofia muscular, tá? Eles avaliaram a hipertrofia muscular dessa galera, tá? No bíceps braquial, no tríceps e também no quadríceps, tá? Só que eu trouxe aqui para vocês, como eu estou falando de membros superiores agora, eu quis trazer para vocês o que esse estudo achou com relação aos membros superiores. Então a galera que treinou 16 séries por semana teve uma hipertrofia do bíceps braquial de 0,5%. A galera que treinou 32 séries por semana de bíceps braquial teve um aumento de 3,1%, mais que o triplo da galera que treinou 16 séries por semana. Da mesma forma, ali embaixo, vocês vão ver o resultado do tríceps braquial. A galera que treinou 16 séries por semana teve uma hipertrofia significativa de 0,8%. Mas a galera que treinou 32 séries por semana teve um aumento de 7% na hipertrofia muscular. Ou seja, 6 vezes mais do que a galera que treinou 16 séries por semana. Tá, gente? Então aqui é mais um estudo evidenciando a importância do volume de treinamento para os alunos, para a galera que quer hipertrofia muscular. Tá? Vale lembrar que aqui também foi um estudo feito com homens treinados, então isso é importante de salientar. Tá? E esse estudo também utilizou aí um número de séries que parece também ser investigado aí nas últimas evidências como um número que seria bacana para pequenos grupos musculares, principalmente dos membros superiores, tá? Então tem se mostrado aí na literatura que parece ser um volume bacana aí de 32 séries por semana de utilizar como alunos treinados, tá? Quando a gente fala de membros superiores e de pequenos grupos musculares. Quando a gente fala de grandes grupos musculares e de membros inferiores, parece que esse número de séries pode ser maior. Então, como eu mostrei no estudo anterior, tem estudos já mostrando grandes resultados com volumes de até 45 séries semanais, tá? Então, assim, gente, o que eu trouxe para vocês até agora? Que o volume de treino é muito importante, tá? Mas que a gente precisa entender uma coisa. Pessoas que se beneficiam com maior volume de treino são alunos treinados. Por quê? Porque a gente sabe que é um dos fundamentos lá do treinamento físico, que quanto mais treinado, menos treinável. Então as pessoas que são mais treinadas, elas parecem necessitar de um grande volume de treino para ter mais resultados. E às vezes não melhoram muito, eles melhoram um pouco fazendo grandes volumes de treino. Mas para uma pessoa altamente treinada, melhorar um pouco representa muito. Quem treina aqui sabe disso, né? Então quando a gente está naquele platôzinho que a gente treina e não melhora, quando a gente melhora um pouquinho, é uma grande coisa. Então isso precisa ser levado em conta, tá? E assim, gente, o que tem se mostrado também na literatura? Que não adianta a gente aplicar grandes volumes de treino em alunos iniciantes. Os alunos iniciantes, eles parecem não se beneficiar de grandes volumes de treino. Eles com pequenos volumes de treino já geram grandes resultados, e se a gente aplica um volume de treino muito grande em pessoas não treinadas, elas aumentam muito o seu índice, o seu risco de lesão, tá? Então, isso precisa ficar evidenciado. Então, pessoas treinadas respondem melhor a um grande volume de treino do que pessoas não treinadas, tá? Então isso é importante salientar aqui. Gente, então fazendo uma síntese aqui, como é short live, a gente já vai indo para essa parte mais final, é uma aula curta, tá? Então, o que de certa maneira está evidenciado aí sobre o volume de treino na literatura, tá? Então, olha só.
que a ciência está dizendo, então, sobre volume de treino, sobre o volume máximo de treino? Por que eu falo volume máximo de treino, tá, gente? Então quer dizer que eu não posso fazer 100 séries por grupamento? Não sei, a ciência não pesquisou isso, mas tem se percebido que, gente, que nós temos individualmente, vamos chamar assim, de um limite anabólico, tá? Então, não significa que porque realizar mais volume de treino é benéfico para quem é treinado, que a gente não vai ter um limite para esse volume de treino, tá? Então a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, nós temos limites anabólicos individuais, e depois que a gente ultrapassa esse certo limite, em vez de ter benefícios, a gente pode estar trazendo malefícios, tá? Então, às vezes, se a gente faz um volume exacerbado, pode ser que a gente esteja dando um tiro no pé. Então, é muito importante a relação dose-resposta do treino, tá? Lembrando que a intensidade também pode interferir no volume, tá? Então, a gente tem que ter uma boa relação dose-resposta, saber como que é cada aluno, saber como que é cada atleta que a gente treina, para saber qual é o número de séries que ele pode suportar, né, de acordo com o nível de treinamento também. Então, o status de treinamento, o nível de condicionamento da pessoa que está treinando também é muito importante para que a gente estabeleça esse volume de treino, tá? E o que está evidenciado, então, na literatura como um volume máximo de treinamento que gera resultado até o momento, tá, gente? Pode ser que amanhã surjam novos estudos, mas, assim, já foi testado um volume de 45 séries, então, para o quadríceps e trouxe excelentes resultados. E já foi testado, então, volumes de 32 séries para tríceps e para bíceps, e que também tem demonstrado aí resultados bem benéficos. Ambos estudos feitos com homens treinados, não vamos esquecer, tá, gente? E aí eu coloquei ali uma perguntinha, né? E os demais grupamentos? Bom, gente, tem muitos grupamentos musculares que não foram testados ainda com relação ao volume, tá? Então, geralmente, quando a gente vai pegar estudos falando de volume de treino, foi avaliada a espessura muscular e a força muscular, geralmente, tá? Com exercícios para o quadríceps, com exercícios para a musculatura peitoral, com exercícios para a musculatura grande dorsal e bíceps e tríceps. Então tem outros grupamentos ainda que precisam ser testados na literatura para que se possa evidenciar o que seria um volume importante para gerar resultados para esses grupos musculares, tá? Então por isso que eu deixei essa perguntinha no ar, porque precisam ainda ser feitos estudos para elucidar muito mais essa questão do volume, e a literatura atual tem feito, então, muitos estudos com relação a essa variável de treinamento, tá? Deixa eu ativar aqui os comentários, galerinha, tá ativado aí. Então, gente, como é short live, live curta, essa live já está se encaminhando para a parte final, né? Então era para ser aí mais ou menos aí de live uns 30, 20 minutos, nós já fizemos aí 40 minutos de live. Então short live é assim, quando é aula mais longa, é aula de 1 hora e meia, tá? Então, galerinha, manda um likezinho aí, quem curtiu, vai mandando um emoji aí. E eu tô abrindo agora para perguntas, gente. Quem quiser, ó, bastante coraçãozinho aí. Obrigado, gente, valeu. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade aí. Eu já ativei os comentários novamente. E aí vocês podem digitar aí, fazer algum tipo de pergunta. A galera elogiando ali, muito bom estudo, obrigado. Peguei só estudos assim, ó, gente. Só trouxe para vocês hoje estudos de 2015 para cá, falando sobre esse tema, e de grandes pesquisadores da área, tá? Então, eu trouxe estudos aí de grandes pesquisadores internacionais e também nacionais, porque tem muita gente boa aqui na área do treinamento de força no Brasil, né? Gente, vocês não perguntaram ainda aí, tá? Mas o que é uma pergunta que me fazem muito, tá, gente? Assim, por exemplo, professor, tá, um grande volume de treino é muito bom para quem é treinado, legal, maravilha. Mas assim, como que eu consigo realizar um grande volume de treino, professor? Eu vou ter que ficar 1 hora e meia, 2 horas na academia, né? Bom, aí, gente, entra o seguinte, aí entram os métodos de treino, tá? Porque o que
que tem de principal nos métodos avançados de treinamento de hipertrofia, gente? É uma otimização do volume de treino. É treinar um grande volume de treino em pouco tempo. Então, nos métodos avançados de treinamento de força, nada mais se faz do que ajustar um grande volume de treino com um tempo de treino mais curto, tá? Mas aí, métodos de treino é um tema para próximas aulas, tá? Tem uma pergunta ali da Dai, ó. Então, posso considerar que o volume torna-se irrelevante quanto à execução com exatidão? Deixa eu ver se eu entendi aqui, Dai. Tu está perguntando se a técnica do exercício, se o exercício é bem executado, eu não preciso dar atenção para o volume. Eu estou falando justamente ao contrário, assim, Dai. Eu estou falando que se a gente aplica um bom volume de treino, o que é um dos princípios do treinamento esportivo? É a interdependência do volume e intensidade. Quando eu aumento o volume, eu necessariamente tenho que diminuir a intensidade e vice-versa. Então o que eu estou dizendo para vocês? Que os estudos estão apontando que quem treina com maior volume tem mais resultados do que quem treina com mais intensidade. Então eu estou dizendo aqui para vocês justamente ao contrário. Quem faz uma boa técnica do exercício, tá? Quem executa o exercício da maneira correta não precisa atacar um monte de carga. Se fizer um bom volume de treino, vai ter um super resultado e talvez melhor do que quem vai treinar com um super nível de intensidade, tá bom? E por isso que o volume de treino é importante, tá? Vamos ver, gente, quem tem mais perguntas aí, manda brasa, que daqui a pouco eu vou encerrar aqui. Mas, gente, vejam bem sobre essa última questão que eu falei. Eu não estou dizendo que intensidade não é importante. Eu estou dizendo que a literatura está mostrando que parece que o volume é mais importante que a intensidade, tá? Intensidade também tem vários mitos aí em torno da intensidade. Eu vou fazer uma live em outro dia falando de intensidade também, tá? Porque tem muita coisa aí que precisa ser elucidada. Deixa eu ver a Renata aí, minha aluna, minha ex-aluna da graduação, né? A Renata agora aí, colega já, profissional de educação física. Cada aluno precisa de um tempo de descanso, nem todos correspondem da mesma forma. Exatamente. Então, gente, como eu estava falando para vocês, essa aplicação de um alto volume de treino depende do nível de condicionamento de cada aluno. Quem que conhece esse nível de condicionamento? Você que é o treinador desse aluno, tá? Então, assim, tem aluno que faz um pequeno volume de treino e está morto no outro dia. Tem aluno que faz um grande volume de treino, no outro dia parece que não fez nada. Então cada aluno é um aluno, cada aluno tem um status de treinamento, que isso é um assunto que eu vou abordar também em próximas lives e cursos e masterclasses, é como vocês identificarem o nível de treinamento, o status de treinamento do aluno de vocês. Porque isso é muito importante na prescrição, viu, gente? Só que não é uma coisa assim imaginária. Hoje tem parâmetros. Saiu um estudo agora em 2021, tá? Que traçou todos os parâmetros aí para vocês determinarem o nível de condicionamento do aluno. Então mais para frente eu vou falar sobre isso. O load mais alto gera maior dano, mais perco do controle de execução motor. Sim, uma sobrecarga, né, gente, mais elevada, uma sobrecarga muito elevada, ela dificulta com certeza a execução do gesto motor, né? E ela pode gerar mais dano. Bom, gente, aí é uma outra questão quando eu for falar de intensidade com vocês. Será que é só a carga pesada que gera mais dano ou que tem outros fatores envolvidos nisso, tá? Então isso são cenas dos próximos capítulos, tá? Mas esse tempo de descanso também está diretamente ligado à intensidade do treino, né, professor? Sim. O tempo de descanso é outra variável metodológica de prescrição que a gente precisa manipular, né? Então o tempo de descanso, ele pode ser utilizado para aumentar a intensidade do treino e ele também diz respeito ao volume, tá, gente? Então, assim, como eu falei no início, para a gente calcular o volume de uma maneira geral, tem uma fórmula mais complexa, mas tem se aceito na literatura, né, que a gente calcula o volume hoje pelo número de séries por grupamento por semana, tá?
Mas assim, até mesmo a intensidade interfere no volume de treino, tá? Por quê? Porque se eu treino com mais ou menos intensidade, eu aumento o tempo de tensão muscular. Se eu aumento o tempo de tensão, o tempo é uma variável de volume, tá? Então, só para deixar claro isso para vocês. Eu vou falar muito, gente, sobre isso, sobre manipulação de variáveis de treinamento de força, na Masterclass que eu vou fazer na sexta-feira que vem. A Masterclass de treinamento de força. Então, para todo mundo que está aqui, eu já vou convidar para essa Masterclass da semana que vem, onde eu vou falar muito sobre nível de treinamento, sobre manipulação de variáveis metodológicas de prescrição e vou falar um pouquinho sobre montagem de programas para alunos com níveis diferentes de condicionamento, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. A Dai colocou, mas aí vai da constância, com certeza, né? Volume de treino tem a ver também com a constância, com a frequência semanal, Dai. Só que é o seguinte, o que eu mostrei na live para vocês? Que se eu faço diferentes frequências semanais, mas com o mesmo volume de treino, o resultado é o mesmo. Isso eu mostrei para vocês durante a live, tá? Mostrei um estudo que falou que um grupo de pessoas que treina com o mesmo volume, um grupo de pessoas treinou 4 vezes por semana e outro grupo de pessoas treinou 6 vezes por semana, só que o número de séries por grupamento por semana foi o mesmo, eles tiveram o mesmo resultado na hipertrofia e na força. Então, se o volume é equalizado, se o volume é o mesmo, tá? Mesmo eu mudando a frequência do treino, os resultados são similares, tá? Vamos ver aqui, estou adotando 30 repetições para volume com intensidade moderada. Bom, aí a gente entra na questão da intensidade um pouco, né, Miranda? Então depende de como que está sendo executado essas 30 repetições. Intensidade moderada, se o objetivo é hipertrofia, talvez seja mais interessante levar essas 30 repetições até a falha, tá? Muito bem, tem gente chegando aí, é uma pena que estão chegando no fim da live, como é short live, está acabando. Deixa eu ver o que a Renatinha colocou ali. Sim, exatamente, tanto entre uma série e outra, como na semana. Isso aí, Renatinha. Então, isso são variáveis também do treino de força, são variáveis metodológicas de prescrição. O tempo de intervalo entre as séries e o tempo de intervalo entre sessões, né? Então, cada aluno tem um tempo de recuperação. Hoje em dia, tem atletas que executam séries gigantes e mantêm a tensão no músculo para cima de 1 minuto. Isso aí, tempo de tensão, que também é um fator importante aí para a hipertrofia muscular. Tá? E quanto a treinos combinados? Treinos combinados, diz aí o que tu quer dizer com treinos combinados, Dai, tá? Tu tá falando de treinamento concorrente, né? Treino de força ou aeróbio, ou o que tu quer dizer com treinos combinados? A periodização resolve isso, professor, pois promove a progressão das cargas e tem controle sobre o treino regenerativo. Perfeito, é isso aí, tá? Não existe treino efetivo sem periodização, tá? E o que é a periodização de treino, gente? É a manipulação das variáveis metodológicas, nada mais que isso. É manipular as variáveis metodológicas durante um período de tempo, tá? A Dai estava falando de musculação e aeróbio. Bom, eu estou falando aqui de volume de treino para hipertrofia, então é voltado ao treinamento de força, tá? Quando a gente vai aplicar daí o treinamento aeróbio, treinamento combinado, treinamento concorrente, aí a gente vai precisar trabalhar muito bem na periodização, porque quem está realizando um alto volume de treinamento de força não pode realizar naquele mesmo momento, né, um alto volume de treinamento aeróbio. Então tem que ter cuidado com isso aí, tá? Isso aí precisa estar ajustado na periodização do treinamento, certo? Então vai precisar usar estratégias de fazer o aeróbio e a força em dias diferentes, ou diminuir o volume do treino aeróbio quando aumenta o volume do treino de força. Então tudo isso aí vai depender da periodização do treinamento, tá? Galerinha, muito bem, muito bem. Isso, aí falta a perna, com certeza. Imagina o cara fazer um treino de quadríceps aí, de glúteo, né? Fazer 45 séries aí por grupamento e depois ir dar uma corridinha lá a 15 por hora. Como é que essa criatura vai ficar no outro dia? Tá? Então tem que cuidar disso aí.
Bisete e trisete têm sido muito usados para encaixar nesse tempo de tensão. Sim, com certeza. Tá? São métodos avançados de treino que podem aumentar o tempo de tensão se eles forem utilizados para o mesmo grupamento muscular, tá? Porque bisete e trisete pode ser utilizado para musculatura agonista, antagonista e para grupos alternados por segmento também, tá? Muito bem. Professor, muito boa live, tema muito top. É isso aí, galerinha. Valeu. Então, assim, gente, como é short live, eu vou encerrando por aqui. Já deu aí 1 hora de live, ó, já foi mais que short live. Então, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? Eu vou pensar ainda se eu vou salvar essa live ou não. E olha só, eu quero dar 2 recados para vocês, então, agora no final, tá? Primeiro, semana que vem eu vou fazer a Masterclass de treinamento de força. Ela é gratuita, tá? Vai ser sexta-feira, nesse mesmo horário, beleza? E aí eu vou falar, como eu falei para vocês, tá? De nível de condicionamento, de manipulação de variáveis, de montagem de programas, tá? Então, é uma aula maior, só que essa aula eu vou fazer lá pelo YouTube, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram, porque daí eu vou compartilhar slides com vocês e tudo. Eu preciso daí de uma plataforma que comporte melhor isso, tá? E uma outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês. Eu vou lançar em breve, depois dessa live, eu vou fazer um lançamento e para vocês que estão aqui comigo ao vivo eu já vou adiantar isso, tá? Eu vou fazer o lançamento da minha comunidade de força e condicionamento. Então, vai ser a CFC. Comunidade de Força e Condicionamento. O que vai ser isso? Vai ser uma área de membros, tá? Aonde vocês vão ter acesso a todo o conteúdo sobre musculação e treinamento de força. Então vai ser uma plataforma online, uma área de membros, tipo um Netflix, tá? Do treinamento de força. Como que vai funcionar essa plataforma? Toda semana eu vou colocar uma nova aula lá sobre algum tema do treinamento de força. Então, vocês vão ter pelo menos 4 aulas inéditas por mês sobre treinamento de força lá dentro da comunidade, lá dentro da área de membros, tá? E quanto que vocês vão ter que pagar por isso, gente? Menos do que o preço de uma pizza, tá? Então, na aula que vem eu falo mais que isso, mas é mais barato do que o preço de uma pizza. E aí vocês vão ter um conteúdo aplicado ao treinamento de força com novas aulas toda semana. Além dessas aulas que eu vou fazer toda semana para a comunidade, sempre que eu fizer live com algum colega, eu vou disponibilizar essa live também lá dentro da comunidade, tá? Então, gente, isso tudo vai custar menos que uma pizza. Você vai aumentar o seu conhecimento, você vai gerar mais resultado para os seus alunos, você vai poder aplicar um conteúdo na prática, é ver as aulas e sair aplicando no outro dia, tá? E você vai ter acesso, melhor de tudo, você vai ter acesso a tudo isso, sabe como? De uma maneira vitalícia. Então, essa assinatura dessa comunidade vai ser mensal. Então, enquanto você está pagando a sua mensalidade, você pode acessar a aula que você quiser, quando você quiser, onde você quiser e quantas vezes você quiser, tá? Então, olha que barato, gente, tá? Essa plataforma ela vai custar R$ 27,90 mensais, tá? Vai ter um plano anual, tá? Se vocês fizerem uma assinatura anual da comunidade, vai custar apenas R$16. Sabe o que é isso, gente? R$16. Se vocês forem na padaria comprarem 300 gramas de queijo, 300 gramas de presunto, 10 pãozinho francês, aqui no sul é cacetinho, tá? Compra 10 pãozinho francês e 1 litro de leite, vocês vão gastar muito mais que R$16. Então vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo aplicado ao treinamento de força, para vocês assistirem quando quiser, onde quiser, a hora que quiser, quantas vezes quiser, tudo isso por menos de R$16. E para quem tiver lá na live, na Masterclass da semana que vem, vai ter ainda uma ofertinha especial, tá? Então olha só, gente, pelo menos 4 aulas por mês, é R$4 por aula, gente, R$4 por aula, gente, tá?
Então, olha só, é muito pouco pila, gente, para vocês terem todo esse conhecimento, tá? Certo, galerinha? Então, assim, é conhecimento do nível que vocês tiveram hoje. Evidências atuais, mostrando o que é, o que não é, conteúdo prático, não tem chorumela, é papo reto. Tá bom? Galerinha, então, vou me despedindo por aqui. Muito bom ter estado com vocês. Valeu para vocês que estiveram presentes aí comigo nessa short live. Foi um prazer ter compartilhado aqui com vocês. Fiquem atentos aí nas minhas redes sociais. Me indiquem aí para os colegas de vocês da educação física, para quem está estudando, para quem é formado. Colaborem aí com o Prof, tá? Porque a minha ideia é levar minha mensagem aí para milhares de pessoas para o Brasil inteiro, tá? Então já cheguei aí a 3.300 seguidores, eu quero triplicar isso aí nos próximos meses, tá bom? Então faça esse favorzinho aí pro Prof. Tamo junto, boa noite. Um grande abraço, fiquem com Deus e rumo ao topo, tá? Valeu, galerinha! Fui!